E aí, gente, mais um fim de mês, vim comentar as leituras realizadas, dessa vez em março de 2024. Vou começar porque tá uma pilha meio longa, meio grande. Eu falo para vocês sobre alguns processos de leitura, de finalização de livros, num vídeo anterior, então o vídeo imediatamente anterior a esse fala um pouco desses processos, porque eu sabia que esse mês seria um mês meio puxado, assim, de ter muita coisa, e eu também não queria passar essa ilusão de que eu leio muito, porque esse mês foi um mês meio atípico, e eu finalizei muitas leituras que eu vinha trazendo de outros meses, tá? Então, eu explico tudo isso lá no outro vídeo, então aqui eu vou comentar basicamente quais foram esses livros que eu finalizei em março de 2024. Eu comecei o mês lendo esse e-book, que eu vou tentar colocar uma fotozinha aqui para ficar mais fácil de visualizar, mas o título dele é Psicanálise lê Shakespeare, Teatro e a Psique Humana em Freud, Jones, Lacan e Green, do Rafael Venâncio. Então esse e-book ele fala sobre a relação, a leitura de alguns psicanalistas acerca de Hamlet, do Shakespeare, e aí ele vai se debruçar sobre o que esses autores falaram. É um e-book super curtinho, super pequeno, ele é mais introdutório, ele funciona muito mais como um indicativo do que esses autores falaram, né? Quais foram os estudos deles relacionados com essa peça do Shakespeare, tá? Então, é isso, basicamente. E aí, depois eu li esse que se chama Jacques Lacan, do Gilbert Giacchini. Gente, não é um livro tão interessante, para ser bem honesto, porque ele é muito superficial em relação aos conceitos, ele introduz todos eles. Na verdade, ele funciona muito mais como uma fonte de pesquisa, no sentido de falando sobre real, simbólico e imaginário, onde é que o Lacan fala sobre isso. E aí ele vai mostrando e trazendo algumas citações, mas se você quer entender propriamente, esse livro é introdutório demais para a gente entender exatamente qual é o pensamento do Lacan em relação àquilo. O interessante é que ele começa com Freud e avança para o Lacan, e dentro do Lacan ele avança nas mudanças do Lacan em relação àquelas teorias, né? Assim, o que foi que ele mudou, aonde que ele começa e aonde que ele termina. Então, nesse sentido é interessante, mas ele é muito mais um livro para quem já conhece um pouco de Lacan, poder revisitar esses lugares, tá? Então, não indico como introdutório, e eu acho que ele se apresenta como introdutório. Ele é um livro super curtinho, mas honestamente acho que ele não é um bom início, tá? Existem outros, inclusive, que eu indico aqui nas minhas leituras e lá no meu destaque de psicanálise. Depois eu reli esse livro maravilhoso, A Palavra que Resta, do Estênio Gardel, que é um escritor daqui do Ceará. Eu já tinha lido esse livro mais ou menos próximo de quando ele foi lançado, e reli agora, alguns anos depois. Gente, assim, mais uma vez ele volta como uma das melhores leituras do ano, tá? Até então, ele foi uma das melhores leituras desse ano de 2024, apesar de ser uma releitura, e apesar de eu ter muito fresca a memória da história e da minha sensação lendo esse livro. E ele é um tipo de livro que você lê assim rápido, porque ele é um texto muito fluido, uma história muito interessante, que você fica preso ali naquela história. Tem a ver com homossexualidade, tem a ver com homofobia, e é muito interessante, muito contemporâneo, embora ele trate de alguém que já tem 71 anos, e que tem uma perspectiva mais de morador do interior, e de uma lógica machista do interior mesmo, mas é transposto para a cidade. Então é um livro super atual e super contemporâneo nessas discussões, então vale muito a pena, super indico. Por mim, ele é o livro de idade presente para todo mundo, seria esse, porque eu acho que todo mundo deveria ler esse livro. A linguagem poética é assim, linda demais, é aquele tipo de livro que você tem que marcar tudo, porque tudo é muito bonito, assim. Então, super indico A Palavra que Resta. Depois eu li Shakespeare, o Drama, do Tolstói. Gente, são 3 textinhos que tem aqui, um do Tolstói, que é esse maior, mas tem outros 2 textos um pouco menores, todos eles fazendo uma crítica ao Shakespeare. E aí é um pouco surpreendente nesse sentido, que um autor como Tolstói meta o pau no Shakespeare, porque é isso que ele faz, é assim, ele fala muito mal do Shakespeare, e ele tem toda uma argumentação que, por sinal, é convincente, porque ele mostra, assim, no texto, os pontos, nos textos do Shakespeare, os pontos que ele está trazendo. Então, bom, acho um pouco pesado, no sentido de que, da hora ele está dizendo que o Shakespeare não é um artista e o que ele escrevia não era arte, no que eu discordo, mas ele traz alguns pontos que de fato são justificáveis, como ele achar que existe uma linguagem ali que força um pouco
um rebuscamento de uma época que já não era mais assim, ou de ele tratar o desprezo do Shakespeare por classes sociais mais baixas e focar nas classes sociais mais altas. Então, tem toda uma argumentação, é um texto surpreendente, tá? Sim, acho que vale a pena conhecer o que é que o Tolstói tinha a dizer sobre o Shakespeare. E aí ainda, gente, tudo isso foi porque eu tive que ler o Hamlet para um grupo de literatura e eu decidi fazer umas leituras complementares. Por isso o primeiro e-book, por isso esse do Tolstói e esse agora do Jones. Né? Eu já tinha lido também esse texto a primeira vez que eu li Hamlet, mas eu quis voltar a ele, já que ia ser uma discussão com psicanalistas. E aqui o Jones basicamente defende, o nome do livro é Hamlet e o Complexo de Édipo, e o Jones vai se debruçar sobre a ideia do Freud de que a hesitação do Hamlet de cumprir a vingança que o pai dele pede que ele execute, né? Por que ele hesita? E aí teria a ver com o seu complexo de Édipo, e o Jones vai se debruçar sobre essa ideia proposta pelo Freud. E aí até um livrinho, ele não é tão pequeno, mas não é que ele seja enorme, ele tem umas 160 páginas, mas é um texto bem basado, e o Jones vai voltar ao mito do Hamlet, né? Mais do que ao texto do Shakespeare propriamente. Não somente ao texto do Shakespeare, porque o Hamlet, na verdade, é um mito, né? Que se tinha, especialmente na Inglaterra, e aí o Jones vai trazer outros autores que se debruçaram sobre esse mito e contam suas versões. Mas ele finaliza com o mito contado pelo Shakespeare e o olhar do Freud sobre a peça do Shakespeare. E aí eu li o Hamlet propriamente nessa edição maravilhosa da Companhia das Letras, na verdade pelo selo Penguin Companhia. Gente, magistral, aqui parece que o texto é enorme, mas é porque tem uma parte só de notas que é imensa e que vale muito a pena, tá? A peça em si, ela é um pouco extensa, assim, mais do que costumam ser as peças do Shakespeare, mas é um texto maravilhoso. Eu particularmente adoro Hamlet, acho que é minha peça favorita do Shakespeare, e eu comento outra que eu li aqui ainda esse mês, mas essa é minha favorita, então também foi uma releitura, vocês veem aí que tem algumas releituras esse mês, e aí foi muito legal voltar ao Hamlet com esse olhar mais aprofundado, com essas leituras complementares. E aí eu li o Seminário 1 do Lacan. Quem me acompanha aqui sabe que eu venho lendo esse seminário desde o ano passado, sim, não tinha pressa, eu estava lendo um seminário, que é um capítulo por semana, e aí são 20 e tantos, então os 22, então eu passei algumas semanas lendo esse livro, e foi interessante ler um seminário todo do Lacan, fazia tempo que eu não fazia isso, e eu fiz isso para complementar minha leitura dos Fundamentos da Clínica Psicanalítica do Freud, né, que é aquela coletânea da Autêntica. Então, aqui tem, bom, o texto é sobre os escritos técnicos de Freud, né, que são os artigos técnicos propriamente. Mas o Lacan vai se debruçar sobre outras questões aqui também, né, não só sobre a transferência, sobre o amor de transferência e essas questões todas de resistência, mas ele vai falar também sobre narcisismo, sobre ideal do eu. Então ele vai se debruçar para além dos textos técnicos do Freud, mas ele vai se debruçar bastante sobre a questão da transferência. E aí, na sequência, eu li esse calhamacinho que eu estava lendo desde janeiro, que é o Dr. Fausto, a vida do compositor alemão Adrian Leverkühn, narrada por um amigo. Eu já tinha lido 2 textos do Thomas Mann, mas eram 2 textos pequenos, eram 2 novelas. E aí, finalmente, peguei um texto de fôlego. Esse é o livro do Desafio dos 12 Livros para 2024, que foi um presente do Moisés, do Lindos e Curtidos. Ele já tinha me dado esse livro há um tempo, fazia tempo que eu queria lê-lo e finalmente eu consegui ler. Gente, magistral, assim, o Thomas Mann tem um domínio da escrita que é absurdo, e da temática, assim, parece que ele é muito entendedor de música, e na verdade isso é só a habilidade dele de pesquisar e de se interessar pelo que ele está escrevendo. Então, incrível, assim, um dos grandes livros, um clássicozão, assim, que vale a pena você se debruçar, embora ele seja um livro mais maduro do Thomas Mann, tá? Dizem que A Montanha Mágica fica entre esse e A Montanha Mágica, ou melhor, mas eu não li A Montanha Mágica, mas vou ler para comparar. Depois eu li mais uma peça do Nelson Rodrigues, dessa vez Boca de Ouro, e aí aproveitei também assisti um filme que existe aí com o Marcos Palmeira fazendo o Boca de Ouro, e a Malu Mader fazendo a ex-mulher dele, a ex-amante dele. Enfim, interessante, um filme mais moderno, mais contemporâneo.
E essa peça do Nelson Rodrigues está aqui, nesse volume 2 do box do Nelson Rodrigues da editora Nova Fronteira. E aí eu tô lendo uma por mês, e dessa vez eu li essa. E gostei bastante também, mais uma vez, inovação em Nelson Rodrigues, porque aqui ele conta a mesma história 3 vezes, assim, tipo, dependendo do humor da pessoa que tá contando, que essa ex-amante do Boca de Ouro, e a Boca de Ouro é porque ele troca todos os dentes por uma dentadura de ouro, e aí ela vai contar a mesma história de um assassinato que ele teria cometido em 3 versões diferentes, e é interessante pensar isso encenado, né, como é que se constrói a cena para recontar uma mesma história num mesmo tempo, né, voltando ao passado. Então, Nelson Rodrigues, magistral. E aí li esse livro do Freud que se chama Obras Psicológicas Sigmund Freud, escrito sobre a psicologia do inconsciente, volume 3. Na verdade, é uma edição traduzida direto do alemão pelo Hans, que começou esse trabalho maravilhoso, assim, é uma tradução muito boa. No entanto, foi encerrada, parece que o tradutor morreu, e aí eles não deram continuidade, porque a Imago fazia tradução do inglês, né, da versão lá do James Strachey. E aí eles começaram a fazer essa edição que é traduzida direto do alemão. E aí, gente, muito boa mesmo, assim, é um pouco técnica, mas acho que as escolhas são muito felizes, as escolhas que ele faz para a tradução de alguns termos, embora algumas traduções eu discorde um pouco, como por exemplo, ele traduz a coisa no lugar de traduzir eu, super-eu e isso, ele traduz diferente, ele traduz supra-eu, e aí ele traduz ego, e aí traduz isso, então ele mistura um pouco. Eu posso estar confundindo aqui, mas o que eu quis dizer é que ele não traduz os termos na mesma língua, né, como a gente costuma fazer. Eu, super-eu, ou isso, ou id, ego e super-ego. E aí ele muda um pouco isso e mistura usando o que é mais convencional de se usar. Em compensação, ele traduz pulsão no lugar de instinto, né, tribe por pulsão. Então, gosto bastante, ele peca até por excesso, porque tem muita nota de rodapé, isso trunca um pouco a leitura, mas se você ignorar as notas de rodapé e der seguimento ao texto, incrível, é uma tradução realmente muito boa. Pena que não foi pra frente. Faltava só esse daqui para eu ler os textos completos dessa coleção, tá? Esses textos aqui são mais voltados pro eu, pra coisa da segunda tópica, né? Tem textos aqui como eu e o isso, a negativa, a neurose e psicose, então essa coleção super indico, tá? Sim, gosto de ter outras também, mas às vezes eu recorro a essa. Depois do texto do Freud, eu li mais uma peça do Shakespeare, que foi Macbeth, e aí também foi uma releitura, porque eu vou mostrar agora, daqui a 2 livros, uma adaptação dessa peça. Então eu queria reler essa peça para ler a adaptação. Então, foi uma releitura, gostei bastante, fiz uma tradução diferente, dessa vez da Bárbara Eliodora, que não tinha sido nessa que eu fiz da outra vez, e aí fiz pelo Kindle, por isso eu não estou mostrando aqui, mas se der eu boto aqui uma fotozinha. E aí depois, tá acabando, gente, só falta mais 2. Eu terminei de ler esse aqui, que se chama Nós do Inconsciente, do Ivan Correia, que é uma série de seminários que ele proferia, e aí foram publicados em 93, depois eles, em 2007, eles refizeram uma nova edição, incluindo mais 4 seminários, que foram proferidos em 93 e 96, mais ou menos isso. E aí estão nesse livro aqui, gente, maravilhoso, eu fiquei encantado com o Ivan Correia. Ele tem uma forma de falar coisas difíceis de uma forma que parece que é muito simples, e aí ele trata de questões bem complexas aqui, falando sobre a questão da angústia e tratando dos matemas lacanianos e da coisa da cientificidade, mas tudo isso com muito rigor e muito compromisso com essa transmissão. Então eu adorei, foi assim, uma leitura que eu fiz em conjunto com a Larissa, né? A gente se encontrava virtualmente, a Larissa Alverne, a gente se encontrava e lia literalmente juntos. E aí esse é o segundo livro que a gente faz isso, e já iniciamos um terceiro que eu vou comentar nos livros que eu estou lendo. Então, super indico Nós do Inconsciente. E por fim, eu li esse daqui que se chama Macbeth, e aí aqui com 2 T's no final, no lugar do TH, da obra do Shakespeare, para mostrar que é diferente, é do Eugênio Ionesco, eu acho que é assim que se fala. Ele é romeno, radicado francês, e aí ele volta ao texto do Shakespeare para contar uma versão mais moderna. Então ele, de fato, cria uma história própria, com os elementos base da história do Macbeth, né, que tem a ver aí com o assassinato do rei,
e motivado pela ambição, e aí uma mulher que influencia esse cara a fazer estudo. E aí aqui nesse texto ele muda esses elementos, mas deixa como base alguns deles, mas conta de uma forma mais original, assim, mais não, original, no sentido de estou recontando uma história, mas estou contando do meu jeito, do jeito que eu quero, e tornando o texto mais contemporâneo, assim, tipo, meu Deus, o Freud, se o Shakespeare conta de forma, sei lá, mais rebuscada, com a coisa dos reis e tudo mais, aqui essa linguagem é mais acessível, e a coisa do tempo não é tão bem delimitada, isso permite que a gente pense essa coisa do rei, o reino mais como um poder, e aí essa coisa da ambição, ela fica mais ambientada em qualquer tempo que a gente queira ler, né? Muito mais sobre ambição do que sobre o trono, propriamente. Então, bem interessante. Então, gente, essas foram as leituras, as inúmeras leituras que eu fiz em março. Já estou com uma pilha de leituras novas ali que eu estou realizando e eu vou comentar no vídeo separado, senão isso vai ficar impostável, tá? Impublicável. Então, vou publicar esse só com os livros lidos, e aí a gente se encontra no vídeo comentando as leituras que eu estou fazendo, e depois eu volto em abril para comentar a finalização dessas leituras, e, consequentemente, um vídeo sobre os lidos de abril de 2024. Então, até mais.